Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E tivemos a quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América e quem se deu bem foi o Grêmio. O Grêmio que recebeu a equipe do Universidade Católica, venceu por 2-0 e se garantiu às oitavas de final da Copa Libertadores. Um resultado em que o Grêmio teve até menos posse de bola, cerca de metade de posse de bola em relação ao time chileno, mas foi muito mais eficiente e dominou a partida praticamente de ponta a ponta. E o resultado do Grêmio em Porto Alegre acabou ajudando o seu grande rival, o Internacional, que foi até a Colômbia, em Cali, e empatou com a equipe do América por 0-0. O resultado, inclusive, praticamente coloca o Colorado também nas oitavas de final da Libertadores, em razão do saldo de gols. A equipe do América de Cali, para avançar, já que ele está na terceira posição e tem 5 pontos, 3 a menos que o Internacional, teria que vencer o Grêmio e ainda a Universidade Católica vencer o Inter. E com isso tudo, ainda tirar uma diferença de 5 gols. Então a dupla praticamente estará certa nas oitavas de final. Nem o próprio América provavelmente acredita nessa classificação, nessa possibilidade de tirar essa diferença de gols tão grande, porque a grande oportunidade do time colombiano, e eles sabiam disso, era vencer o Internacional. Aliás, um jogo que foi muito pegado, o América pressionou bastante o Internacional e mesmo com a menos, o Colorado conseguiu suportar toda essa pressão da equipe colombiana e se garantir às oitavas de final. Então teremos sim a dupla nas oitavas de final e também teremos o Grenal 428 no próximo fim de semana. O jogo acontece na Arena Grêmio e existem algumas particularidades desse confronto. O primeiro deles é a invencibilidade, do Grêmio, que já dura 10 partidas no Clássico. Isso é um absurdo. Eu falei isso após a vitória do Grêmio no Grenal 427, válido pela Copa Libertadores, em que o Grêmio venceu por 1-0. E é um absurdo sim o Internacional ficar tanto tempo sem vencer a equipe do Grêmio. O outro problema que tem aqui é que o Grêmio não sofre gols na Arena desde 2017 para o Internacional. É outro tabu que praticamente não poderia acontecer. Outra situação que deixa o torcedor do Internacional muito preocupado é que já tivemos 5 clássicos nessa temporada e sequer o Internacional marcou gol. É outro absurdo. Então o Eduardo Cudê tem um problema nas mãos, porque ele vai reviver esses problemas no próximo fim de semana. O Inter tem mais obrigação de vitória sim do que o Grêmio. Por mais que as pessoas falem que o Grenal é um campeonato à parte, que existe uma possibilidade aqui de redenção, de vencer sempre o seu rival, a verdade é que a pontuação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro coloca o Internacional ainda numa perseguição ao Atlético. E vencer o Grêmio é fundamental até mesmo para mudar essa chave dentro do Campeonato Brasileiro, já que o foco da Libertadores ele fica um pouquinho mais espaçado, sendo que ele vai acontecer apenas no fim do mês. Então é importante sim a vitória do Internacional, mesmo sendo o jogo na Arena Grêmio, porque é importante perseguir o Atlético, senão as coisas vão ficar muito tranquilas para a equipe do Jorge Sampaoli. E no caso do Grêmio, é tentar retomar a empolgação no Campeonato Brasileiro. Após a derrota de 3-1 para o próprio Atlético, no último fim de semana, o Renato Gaúcho insinuou que o Campeonato Brasileiro estava um pouco deixado de lado. E isso é um grande absurdo, se você for parar para pensar o tamanho do Grêmio, desistir de um campeonato de uma forma tão precoce, é realmente algo que escandaliza um pouco a situação, mesmo que a diferença na Libertadores, a confiança na Copa Libertadores seja tão elevada. O Grêmio tem sim que tentar o resultado diante do Internacional, é óbvio que vai fazer isso, é óbvio que vai tentar, mas a motivação, claro, deixando de lado de ser um Grenal, é claro que isso é difícil, mas a motivação de tabela é toda do time do Internacional. Não existe um favorito para variar, apesar do Grêmio ter tido uma melhora considerável nessas últimas 2 partidas pela Libertadores, é importante frisar que o Internacional também conseguiu seu objetivo e deve sim fazer uma partida duríssima contra a equipe
do tricolor contra a equipe imortal do Grêmio de Futebol porto-alegrense. As motivações são diferentes, um quer tentar manter a invencibilidade, o outro quer subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não que o Grêmio não consiga ou não queira subir na tabela de classificação, mas é porque a situação no Brasileirão ficou, de fato, um pouco incontrolável. O Internacional quer o título brasileiro, a torcida do Internacional quer muito o título brasileiro, e o Grêmio vai focar suas atenções, sem dúvida nenhuma, em mais uma conquista de Copa Libertadores. Se há uma semana falavam bastante sobre a permanência ou não do Renato Gaúcho, a gente chegou a ouvir isso. Hoje, quem é o questionável é o técnico Eduardo Cudê, que apesar de todo um trabalho bem feito, existe sim algumas frentes que não estão de total acordo com o desenvolvimento do trabalho do técnico argentino. Eu honestamente não entendo isso, porque eu gosto do trabalho dele. O Internacional tem um ótimo elenco, mas está de longe de ser o melhor do futebol brasileiro. Faz uma campanha razoável na Libertadores, como eu falei, já está garantido praticamente na próxima fase, e faz um Campeonato Brasileiro muito bom. É claro, há uma pressão maior no Eduardo Cudê em razão dos péssimos resultados nos últimos grenais. Inclusive, tivemos aí no Campeonato Gaúcho resultados não tão agradáveis. Na Libertadores perdeu em casa para o próprio Grêmio, mas o foco é esse. O foco é tentar se alavancar no Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que a pressão dentro do Internacional para ganhar um grenal, ela tá escapando um pouco do controle. Então é isso. Fala Cabido todos os dias, sempre às 11 da manhã. Até a próxima.